Olá, dominadores, mais uma quinta-feira de análise de processos por aqui. Já estou compartilhando com vocês os processos dos meus stories que eu coloquei hoje, para a parte da tarde. Coloquei dois processos stories e eu estudando alguns outros processos minerais, achei um interessantíssimo para compartilhar com vocês também, que é sobre água mineral, que não é um assunto que a gente vê com muita frequência, então quis trazer esse como bônus também da aula de hoje. Vamos lá. O que é esse processo 1? Fiz algumas perguntinhas relacionadas a ele, mas para vocês entenderem, era uma autorização de pesquisa, que teve um pedido de prorrogação dentro do prazo do primeiro pedido, foi aprovado, foram pagas as taxas e tudo mais, e teve um segundo pedido de prorrogação. E aí fiz algumas perguntas referentes a esse processo, qual o motivo que você acha que levou ao indeferimento do pedido de prorrogação do prazo do alvará de pesquisa do processo 1? No caso do segundo pedido de prorrogação aqui, essa pergunta. Coloquei algumas opções para vocês, que vocês vão só voltar, a gente vai olhar esse processo no Cadastro Mineiro, mas o último evento dele aqui foi o indeferimento de prorrogação do prazo do alvará, do pedido de prorrogação do prazo do alvará de pesquisa. Então, coloquei algumas opções como que, não apresentou justificativa razoável para a segunda prorrogação, não cumpriu a exigência no prazo, apresentou relatório parcial de pesquisa suficiente, não fez pedido de prorrogação no prazo. E aqui eu quero comentar, na verdade, sobre cada uma dessas possibilidades, que algumas são bem reais, inclusive, mas nem todas, só tem uma que é aplicável a esse processo específico. Sobre a segunda pergunta, qual obrigação você identificou que não foi cumprida no processo 1? Então, teve outra obrigação, foram duas obrigações que não foi, na verdade, uma obrigação que não foi cumprida. Aí tem aqui entre elas a entrega do relatório final de pesquisa, pagamento da taxa anual por hectare, comunicado início do trabalho de pesquisa ou protocolo de PEN. Você já deve olhar aqui e já saber que eu coloquei aqui só para ter uma opção, que esse protocolo de PEN, que a gente não faz protocolo da DPEM. A gente entrega a DPEM via sistema de PEN. Então, a gente faz a declaração via sistema. A gente não precisa protocolar no processo minerário. Mas é sempre bom reforçar essas coisas para quem está chegando agora, para quem não tem é, muita habilidade ainda nas análises dos processos. Pensando aqui nesse esse processo que eu coloquei para vocês, os três que eu vou falar hoje, eu tirei do Diário Oficial da União. Hoje é dia 15 de 6, mas eu tirei do dia 14, que eu achei os eventos mais interessantes. Eu estava olhando do dia 13, 14 e 15, eu achei os eventos do dia 14 mais interessantes, 14 do 6. Então, esse processo foi uma escolha assim, aleatória do que chamou a atenção, então eu trouxe para vocês eles, para a gente discutir. Vamos analisar cada um dos eventos aqui do Cadastro Mineiro. O que aconteceu? Foi um primeiro alvará de pesquisa, ele foi outorgado para 2 anos, uma primeira publicação, né, lá em 2016. Então, aqui, ó, na sequência, se vocês olharem, teve pagamento das duas taxas dentro do prazo, que foi julho, que como foi publicado em junho de 2016, entra nos pagamentos das taxas anuais por hectare no mês de julho. Então, esse titular fez aqui certinho o pagamento das taxas. Só que antes das taxas, quando a gente tem a publicação do alvará de pesquisa, a gente já tem uma primeira obrigação de até 60 dias para cumprir, que é o comunicado início dos trabalhos de pesquisa. Percebam, aqui não tem protocolo do comunicado início dos trabalhos de pesquisa. E mais adiante, vocês vão ver aqui, mais em cima, aqui nos eventos, que teve um auto de infração de multa pelo início de pesquisa que não foi comunicado. Então, aqui está reforçando aqui nos próprios eventos que não houve a comunicação do início dos trabalhos de pesquisa. E aqui vocês vão ver um segundo detalhe, que teve um pedido de prorrogação do alvará solicitado, foi solicitado dentro do prazo, primeiro pedido, né? Que pode ser solicitado a prorrogação por igual período. Foi dado um prazo de mais 2 anos também. Foram pagas as duas taxas anuais por hectare desse primeiro pedido de prorrogação. E adivinha só o que não tem aqui também? O comunicado do início dos trabalhos de pesquisa também não foi feito. Então, esse titular ele não apresentou o comunicado do início dos trabalhos de pesquisa, tanto após a publicação do alvará no prazo original, quanto no prazo de prorrogação, na primeira prorrogação. Então, já respondi a segunda pergunta, que a obrigação que não foi cumprida foi
ao comunicado do início dos trabalhos de pesquisas. Falei, brinquei sobre o protocolo de desempenho, porque a gente não faz protocolo de desempenho via processo minerário, a gente faz via sistema. E para a gente consultar se teve ou não teve envio da DPEM corretamente, a gente vai lá via sistema de PEN e ver se o titular apresentou ou não. A DPEM referente aos anos de vigência do alvará de pesquisa, incluindo prazo original e prazo de prorrogação. E a gente consegue consultar isso de terceiros. Eu ensinei lá na aula sobre DPEM para vocês em sistemas, como a gente consulta de terceiros. Segundo ponto, a primeira pergunta que eu fiz também relacionada a esse processo minerário foi referente a motivo de indeferimento da prorrogação de prazo. Então, percebo, aqui teve, vamos só voltar aqui na primeira prorrogação. Foi feita lá em 2018, né? Teve a alteração do vencimento do alvará de pesquisa, então aqui esse vencimento original da segunda prorrogação, ele seria 7/2 de 2022. E daí a ANM veio e confirmou isso também para a gente. 18, 19, 20. Na verdade, não, isso aqui está errado. Aqui o prazo deveria ser 7, que eles mudaram já automaticamente aqui embaixo. Eles não deixaram o prazo prorrogado. O prazo da prorrogação original. Você estava achando estranho que está repetido? Porque essa última coluna aqui geralmente é referente já à alteração da resolução 76 por conta do Covid. Mas a data inicial tem que considerar os 2 anos da data de prorrogação. Então, seria 27/7/2020. Considerando a prorrogação de Covid, aí seria o prazo novo, seria 7/2/2022. Infelizmente, eles tiraram o prazo original daqui, mas a gente consegue ver isso até na própria publicação do título. A gente sabe que 2 anos contando da data de publicação daria 2020. Então, a princípio era esse o prazo original, mas com a prorrogação ficaria até 7/2/2022. Mas o titular, ele foi lá e apresentou um pedido de prorrogação em 9/12/2022. Para vocês saberem se esse pedido foi feito dentro do prazo ou não, a gente vai pegar lá a data de vencimento já recalculada da resolução 76 e subtrair 60 dias, porque a gente tem que fazer o pedido de prorrogação com uma antecedência de 60 dias da data de vencimento. Então, se vocês fizerem, vai cair certinho no dia 9/12/2021. Então, ele fez o pedido de prorrogação de uma segunda prorrogação no prazo. Mas percebam, a gente pode fazer um segundo pedido de prorrogação? Depende. Via de regra, não, é só uma única prorrogação por igual período que a ANM faz, mas que ela cede, que ela concede ao titular. Mas existem exceções, e as exceções, se forem bem justificadas, ela consegue fazer uma segunda prorrogação do alvará de pesquisa. E quais são as exceções? Vamos relembrar. Se o titular não conseguir entrar na propriedade do terceiro que está lá sobrepondo o direito minerário dele, ele pode apresentar isso como justificativa de um segundo pedido de prorrogação, desde que ele comprove as tratativas que ele tentou entrar em contato com esse superficiário, que ele está ali também com um processo judicial, para conseguir entrar nessa área que o superficiário não deixa de jeito nenhum ele entrar. E aí sim ele consegue comprovar isso para ANM facilmente, ele consegue a prorrogação. Uma segunda possibilidade é referente à licença ambiental. Roberto, mas é pesquisa, precisa de licença ambiental? Depende do caso. Se for fazer uma supressão, por exemplo, de vegetação, vai precisar de uma licença do órgão ambiental. E tem, dependendo dos casos também, sondagem também precisa de licença ambiental, atividade de sondagem. Então, às vezes, o titular desse direito, desse alvará de pesquisa, ainda não conseguiu, junto ao órgão ambiental, a licença adequada para ele fazer a pesquisa dele. E ele pode utilizar isso como justificativa para o segundo pedido de prorrogação. E como é que ele pode fazer isso para a ANM? Apresentando o histórico das tratativas dele com o órgão ambiental, pelo próprio sistema do órgão ambiental. O ideal aqui é você fazer o pedido de prorrogação, se for justificar em termos da licença ambiental, mas o ideal é que você esteja de fato movimentando aquele processo ambiental também.
tentando mostrar para a ANM que você não está de má fé, para tentar uma segunda prorrogação nas coxas, vamos dizer assim. Então, nesse caso aqui, só voltando à nossa pergunta lá, que eu ia até voltar aqui nos stories para ver com vocês direitinho, o que que aconteceu? Qual foi o motivo que levou ao indeferimento? Faltou ver a última parte principal. A gente teve aqui, então, esse prazo de prorrogação solicitado, e aqui teve uma exigência que foi publicada em 27/3/2023. Exigências na fase de pesquisa são 60 dias para cumprimento. O titular ele não cumpriu a exigência nesse caso, e aí o indeferimento dele veio por conta desse não cumprimento de exigência. E o que que foi essa exigência, só para vocês entenderem um pouco mais? Eu estava dando uma olhada no processo minerário, e a exigência foi referente ao exatamente a questão ambiental, porque o titular estava pedindo prorrogação, essa segunda prorrogação, baseado na justificativa de que ele estava ali nas tratativas com o órgão ambiental. Mas ele não apresentou nada que comprovasse que ele estava, de fato, com a movimentação no órgão ambiental. Ele apresentou muito em cima da hora, digamos assim, do pedido de prorrogação. Então, a ANM não concordou muito. O que ela pediu aqui de exigência? Apresentar documentos comprobatórios que atendeu às diligências e às notificações determinadas pelo órgão ambiental competente e não contribuiu por ação ou omissão para a falta da sua expedição, demonstrando essa gestão desde a publicação do alvará de pesquisa em 2016. Então, a ANM queria esse histórico lá desde 2016, mas o que é interessante aqui, antes do ofício, é o parecer técnico, para vocês entenderem como a ANM anda analisando essas situações. Então, aqui no parecer, onde foi que eu vi? Foi aqui que foi a questão da justificativa do pedido de prorrogação do alvará do processo administrativo. Aqui, em algum momento, eles falam que parece que o titular ele foi solicitar a questão desse histórico da licença ambiental, ele foi movimentar o processo ambiental muito em cima do prazo de vencimento. Depois vocês podem, por curiosidade, dar uma olhada com mais calma nesse parecer aqui, que eu não vou lê-lo com vocês novamente, mas teve uma coisa desse tipo aqui pelo meio do caminho. E só para complementar sobre o indeferimento, aqui no extrato, a ANM coloca exatamente que por ter se esgotado o período de cumprimento de exigência, que foi 60 dias, o requerimento fica indeferido. Sugere o indeferimento do requerimento. O ofício eu até abri aqui para vocês, porque no ofício sempre tem a data de quantos dias aqui, ó, prazo da exigência no prazo de 60 dias contados da publicação no Diário Oficial da União. Então, eles tinham 60 dias para cumprir, vamos voltar aqui no processo minerário, considerando 27/3, então seria 27/5, ele teria até 27/5 para para responder essa exigência, e não foi respondido dentro do prazo, então a ANM, o direito dela foi lá e indeferiu. Então, isso que eu queria mostrar para vocês. Mas outra coisa, esse processo, assim, ele parece simples, mas eu estava vendo ele e vi muitas coisas interessantes para comentar aqui com vocês. Quando a gente pensa no motivo de indeferimento, todos que eu coloquei aqui, basicamente, podem ser motivos de indeferimento. Por exemplo, se o titular não apresenta uma justificativa razoável para a segunda prorrogação, é possível. Como eu falei para vocês, tem as duas principais que a ANM considera, que é a licença ambiental e a questão de acesso à área. Não cumprir a exigência também leva em deferimento, que foi o caso específico desse processo, pela análise que a gente fez do cadastro mineiro. Apresentar relatório parcial de pesquisa insuficiente. Isso aqui a ANM tem utilizado muito para negar, para indeferir também, para não aprovar os pedidos de prorrogação de alvará de pesquisa. Já até trouxe em outra aula com vocês aqui, nas aulas de análise de processos minerários, sobre isso. Então, procurem na plataforma essa aula, que é bem interessante também. E não fazer o pedido de prorrogação dentro do prazo. Isso aqui também é indeferimento de cara, porque vamos supor que o titular desse processo que a gente está analisando fizesse o pedido de prorrogação no dia 10/12 ou do dia 11/12/2021.
não teria nem validade esse pedido dele, porque ele estava fazendo totalmente fora do prazo. E o último ponto desse processo que eu queria comentar com vocês é sobre aqui a questão desse auto de infração da multa do relatório de pesquisa. Olha só o que a ANM fez. Eles autuaram o titular porque ele não apresentou o relatório final de pesquisa, mas eles fizeram isso de forma incorreta. E acho que o titular nem se tocou e nem falou, nem apresentou nenhum pedido de reconsideração sobre. O que acontece aqui? Esse prazo, tudo bem, se considerar o prazo original, que era 2020, realmente o titular não apresentou o relatório final de pesquisa, mas o prazo estava prorrogado até 7 de 2 de 2022. Então, não tinha que se falar aqui sobre a autuação de relatório final de pesquisa. Então, isso aqui é um ponto de atenção e assim que o próprio titular deixou passar, eu faria um pedido de reconsideração para cancelar essa multa que não faz sentido nenhum. E aqui eles até aplicaram a multa do relatório de pesquisa, observem, eles autuários não aplicaram a multa do não comunicado de pesquisa, mas no relatório de pesquisa sim. A ANM fez isso de forma incorreta. Então, eu, se eu fosse titular, né, para não ficar com essas pendências aí de dívidas, eu entraria com recurso, mas ele já até perdeu todos os prazos de recurso que ele deixou para depois, e daí, agora que tô vendo essas coisas, né, para ele, que eu nem conheço essa pessoa, mas é o tipo de coisa que a gente tem que ficar atento quando a gente analisa um processo minerário. O segundo processo que eu coloquei nos meus, bem tranquilo, esse primeiro processo. O segundo, na verdade, é mais tranquilo ainda. Porque o segundo eu achei interessante. Eu vi no Diário Oficial da União, mas eu vi assim, numa forma bem interessante a publicação. Não sei se vocês já viram, já observaram isso, mas quando um relatório final de pesquisa ele não é aprovado, principalmente quando a gente está falando de um relatório final de pesquisa negativo, o Diário Oficial da União vai vir lá como nega a aprovação do relatório final de pesquisa. E esse negar a aprovação, aí a pessoa pode pensar, quem está vendo a primeira vez, quem não olha o processo minerário, pensar, nossa, o que aconteceu? Para a ANM chegar a esse ponto de negar um relatório final de pesquisa. Um relatório final que dá um trabalho para fazer, né? Que teve toda uma pesquisa mineral feita dentro da área e tudo mais. Mas ela nega nesses casos de apresentação de relatório final de pesquisa negativo. O positivo ela não aprova. Acho que é muito difícil, na verdade, a ANM, logo de cara, não aprovar um relatório final de pesquisa positivo. Se ela não concordar com as informações apresentadas ou se precisar de complementação, ela vai solicitar isso na forma de exigências. Então, sobre o relatório final de pesquisa positivo, eu nunca vi a ANM não aceitando de cara. Toda vez que a gente vê no Diário Oficial da União esses eventos de nega aprovação de relatório, é referente a porque o titular apresentou um relatório final de pesquisa negativo. Então, esse processo 2, ele é um alvará de pesquisa também. Já até antecipei para vocês o evento aqui da primeira pergunta, que seria o relatório, na verdade, baseado no último evento, que é não aprovação do relatório final de pesquisa. O que uma pessoa interessada, uma terceira pessoa interessada por essa área poderia fazer para conseguir uma nova pesquisa mineral. Daí deveria recriar imediatamente, negociar com o titular atual, pode pesquisar sem autorização. Esse aqui eu coloquei de pegadinha, mas não quero ninguém matando a letra C. Aguardar edital de disponibilidade. Então, nesses casos, eu vou mostrar para vocês o que a gente faz lá no Cadastro Mineiro também, que a gente consegue analisar o processo minerário com mais detalhes. E coloquei uma segunda pergunta que seria um motivo do titular apresentar um relatório final de pesquisa negativo. Quais seriam esses motivos? Não há mais interesse da área pelo titular, não houve resultados favoráveis da pesquisa, cumprir a obrigação do relatório final de pesquisa e não pagar multa, ou todas as alternativas anteriores. Esse aqui eu trouxe a vida real para vocês, não em relação à ANM, mas em relação ao titular, como que ele chega à decisão de apresentar um relatório final de pesquisa negativo. Então, vamos aqui para o processo 2, que é esse processo também do Diário Oficial da União, um processo de 2019, na Bahia. O vencimento do alvará de pesquisa, inclusive dele, aqui no dia 18 de 6 de 2023, ele apresentou o relatório bem antes.
Vamos dar uma olhadinha no processo minerário dele. Era um alvará de pesquisa para 2 anos, eu nem vi qual foi a substância mineral, quartzito. 2 anos de pesquisa para o quartzito. Aqui, ó, percebam, ele fez o comunicado de pesquisa, do início do trabalho de pesquisa certinho, pagou as 2 taxas no mês de janeiro, que é quando era o vencimento dele, porque o alvará de pesquisa dele foi publicado em dezembro. Então, de fato, o vencimento da taxa dele seria janeiro, diferente do outro que era julho, porque tinha sido publicado no primeiro semestre. Esse aqui, o alvará dele foi publicado no segundo, então a taxa vai para janeiro. Teve também a questão do aumento de prazo por conta da prorrogação do Covid, né? Aqui também é a mesma coisa, eles não deixaram o prazo original, já recalcularam. E aqui ele apresentou o relatório final de pesquisa, igual eu falei, bem antes do prazo, porque ele ainda está com um alvará de pesquisa vigente até o dia 18 de 6 de 2023. Então, ele apresentou um relatório final de pesquisa negativo. O que acontece? Quais são os próximos passos? Vamos aqui entender se tem um terceiro interessado pela área, o que ele pode fazer. Se chega com vocês um cliente e passa a coordenada da área dele, ou da área que ele tem interesse, cai exatamente no processo minerário com essa situação que teve esse relatório de final de pesquisa apresentado, o que ele pode fazer? Basicamente, ele tem que aguardar a ANM publicar essa área, esse processo minerário no novo edital de disponibilidade. E aí sim, ele consegue, dependendo, né, se for ou não para editar, para leilão, ele consegue arrematar essa área e ser o novo titular dessa área. Mas a forma correta aqui é somente por edital de disponibilidade. Não existe mais negociar com o titular, porque o titular já não tem mais o direito de prioridade sobre essa área. Não dá para requerer imediatamente, porque se ele for sobrepor qualquer porção dessa poligonal desse processo minerário, vai ser indeferido. E a última que eu coloquei para vocês, a última alternativa, era sobre. Pode pesquisar sem autorização, a gente não pode. Não pode fazer pesquisa mineral sem autorização. Dela que tenha assim, uma autorização de pesquisa da ANM. E então a resposta aqui seria a letra D. A segunda pergunta foi qual das alternativas que um titular leva em consideração para apresentar um relatório final de pesquisa. Negativo. Vamos aqui entender. Um relatório final de pesquisa negativo é quando, esse aqui no caso a substância era quartzito, então o titular ele não encontrou viabilidade econômica para manter para transformar essa jazida, nem chegou na verdade a dimensionar a jazida, porque talvez não tinha dados suficientes da pesquisa, ou então porque realmente os dados, tudo que foi investido em pesquisa não gerou resultado nenhum. Então, eles têm que entregar alguma coisa para a ANM pensando no relatório final de pesquisa, porque é uma obrigação que a gente tem que apresentar até o último dia de vigência do alvará de pesquisa, e pensar também que existe uma multa se a gente não apresentar esse relatório final de pesquisa dentro do prazo. Então, sim, as pessoas vão apresentar um relatório final de pesquisa só para se livrar da multa. E outra questão é também referente a não tem mais interesse na área, mas ainda assim vai ter essa obrigação do relatório final de pesquisa. Nesse caso dele, como ele não fez pedido de renúncia, não faria mais sentido para ele fazer um pedido de renúncia agora, porque ele seria obrigado ainda a apresentar o relatório final de pesquisa. Então, quando as pessoas também não têm interesse mais pelas áreas, elas vão e apresentam, descartam a área, como se fosse um pedido de renúncia, na forma do relatório final de pesquisa. E que eu coloquei para vocês de alternativas que não há mais interesse na área pelo titular, não houve resultados favoráveis da pesquisa mineral, isso pode acontecer, e cumprir a obrigação do relatório final de pesquisa e não pagar multa. E aqui coloquei como resposta todas as anteriores, pensando no titular, não na NM. Então, aqui só uma pegadinha mesmo, para vocês entenderem um pouco melhor essa situação do relatório final de pesquisa negativo. E se vocês forem ver na plataforma do curso, tem vários modelos de relatórios negativos. E geralmente são relatórios bem simples. As pessoas só entregam mesmo para cumprir tabela, para cumprir obrigação, para não ter que pagar multa. Então, são relatórios simples, não precisam ficar batendo cabeça com ele. A ANM não analisa esses relatórios quando ela vê que é relatório negativo, ela já traz esse despacho aqui, por isso que geralmente é bem rápido
Quando você apresenta um relatório final de pesquisa negativa, a ANM já analisa rapidamente. Você não tem o que analisar, ela já sabe que o titular está se desfazendo da área, que não tem interesse, não tem viabilidade econômica para desenvolver a mina e tudo mais. Então, ela já solta essa publicação de não aprovação. E aí é o próximo passo do edital de disponibilidade. Bem tranquilo esses processos minerários até aqui. Trouxe para rever muitas coisas interessantes para a gente. E outro que eu vi no Diário Oficial da União, que esse vai ser o extra para vocês da aula de hoje. Esse eu não coloquei nas histórias porque olha aqui o tamanho dos eventos no Cadastro Mineiro. Mas eu não vou olhar todos os eventos com vocês. Eu vou olhar só um que eu achei bem interessante. Eu fui dar uma olhadinha um pouco mais de detalhe para eu entender também. Esse processo mineral é de uma empresa que explora água mineral. Então, percebam, um processo de 94. E daí a portaria de Lavra é de 2005. Então, na Bahia também já tem bastante tempo que essa portaria de Lavra está vigente. Gravem esse número de processo, vou colocar na descrição do vídeo também para vocês olharem o processo com mais detalhe. Mas o que me chamou a atenção aqui desse processo minerário? Tem 1 milhão de situações aqui para a gente estudar ele, como é água mineral. É bem interessante para a gente ver bastante coisa. Mas eu não vou entrar muito profundamente. O que eu quero trazer para vocês destacadamente é esse evento aqui de interdição da lavra que foi publicado. Qual o momento que a gente tem esse tipo de evento acontecendo? Não é sempre que acontece que a ANM vai interdita a lavra, mas existe principalmente para água mineral eventos específicos, que é quando o titular não está cumprindo com exigências sanitárias. E aí a ANM vai lá e interdita na hora mesmo. Isso acontece logo após alguma fiscalização, alguma vistoria que foi realizada pela própria ANM. E aí ela vai lá e interdita a lavra. E essa interdição foi recente, 14/6. Se vocês olharem mais para trás, tiveram outras interdições também nesse mesmo processo. E aí a ANM foi lá e desinterditou. Então, assim, parece que eles andam fazendo algumas coisas erradas tem algum tempo. Teve aqui até eu olhei ainda agorinha, plano de fechamento de mina que foi proposado, mas eu queria mostrar para vocês o documento de interdição, que ele é bem interessante. Eu vou abrir aqui no C, acho que eu já tinha deixado aberto para facilitar a nossa vida, mas esse aqui eu não deixei aberto, mas eu vou colocar já aqui para vocês acompanharem comigo esse documento de interdição. Não é todo dia que a gente vê uma interdição. Por isso que eu falei, nossa, uma interdição, eu vou levar esse processo para aula. Mas esse é o tipo de coisa que eu não consigo apresentar com muito detalhe dentro do... Fazer um quiz de análise de processo minerário dentro dos stories do Instagram é quase impossível, porque são muitos eventos, são muitos detalhes, e daí eu não consigo abranger com muita assertividade que eu gostaria de mostrar. A internet esses dias aqui tá terrível. Só chuva nessa cidade e nada tá funcionando também. Sobre a interdição, esse processo é muito gigante, falei para vocês, mas sobre a interdição especificamente, ela vai ser interdição, eu vi lá, era o termo 1 de 2023. Esses pareceres ainda não são referentes à interdição, vai estar mais em cima aqui. Ó, tem aqui que eu falei para vocês um termo de desinterdição em 5/6 de 2023. Só que teve. Deixa eu ver estar aqui antes. E o termo de interdição mesmo. Já tinha deixado tudo aberto desse processo aqui. Aí voltou. Vamos aqui ver o termo de. Aí, gente, cadê? Não era um negócio tão antigo assim. Aqui. O auto de interdição número 1 de 2023, que foi de 31/5 de 2023. Na sequência veio o auto de desinterdição. Eu acho que a ANM fez uma confusão e daí só hoje veio a interdição de fato publicada, mas parece que o titular já se regularizou.
Ainda tem essas coisas que a gente tem que ficar de olho. Que às vezes o titular, eles receberam o auto de interdição lá no dia da vistoria mesmo, essa empresa de extração de água, e daí a ANM, internamente, né, com todos os procedimentos, foi publicar só agora. Mas no meio do caminho, o titular respondeu tudo que a ANM estava pedindo aqui, e a ANM também considerou satisfatória, mas eu vou abrir o termo de desinterdição também para a gente ver se se refere à mesma coisa. Então, o que que tem de interessante aqui para a gente ver? A interdição é devida à seguinte condição que foi observada durante a vistoria. Expor à venda ou utilizar água em condições higiênicas impróprias para o consumo. E aqui o que que eles observaram lá? A máquina higienizadora de garrafões de 20 litros, a substância de limpeza para atender. Enfim, aqui estava falando que estavam utilizando substâncias de limpeza não adequadas, conforme a portaria. A mesma coisa aqui também para esse segundo caso, sobre a máquina. Na verdade, sobre a sala de envase. Daí eles foram lá e interditaram tudo, a própria ANM. E vamos olhar aqui o termo de desinterdição, que é esse termo de desinterdição 17, eu não sei se se refere ao mesmo auto de infração. Sim, foi a mesma auto de infração que a ANM foi e desinterditou, que é esse 2 de 6 de 2023. Deixa eu só olhar se aqui no SEI ele está na mesma data. A gente tem que fazer um trabalhinho de até 31 de 5 de 2023. Um trabalhinho de CSI para ir investigando. Ah, que tá aqui a data. Durante a fiscalização e tal, 31 de 5, e foram apresentadas essas documentações. Então, exatamente, a ANM foi, interditou, não chegou a fazer a publicação na época, porque fez a vistoria, viu que as irregularidades e foi lá e interditou o empreendimento na hora. Não era mais para ficar vendendo essa água desse jeito. E depois ela foi lá e como o titular ele se regularizou, e a gente percebe que foram apresentados muita documentação aqui após esse auto de interdição, e aí a ANM foi lá e desinterditou o empreendimento através desse termo aqui, número 17. Outra coisa relevante que eu achei desse processo é que esses aqui eles foram rápidos para tentar responder a ANM. Teve a publicação no Diário Oficial da União, referente a esse auto de interdição aqui no dia 14 do 6. E aqui, ó, na sequência, os titulares já foram lá no mesmo dia e saíram protocolando vários documentos. Então, eles foram bem rápidos nessas respostas aqui também. Inclusive, hoje eles já protocolaram mais coisas. Então, assim, eles estão com boa fé para atender às exigências da ANM para se adequar, para não parar o empreendimento deles. Mas numa dessa, no auto de interdição, vem a questão não só de parar a operação como um todo, gerar um prejuízo gigante para o titular do direito minerário, mas como também talvez venha uma multa também. E aí já onera mais ainda para o titular. Mas, enfim, 1 milhão de possibilidades, porque o que a gente não quer é que pare a operação, de fato. Que foi o que aconteceu com eles aqui. Pararam a operação, mas voltaram até bem rapidamente. Nesta quinta, eram esses 3 processos diferentes casos, na verdade, só os 2 primeiros que eram casos bem parecidos, mas as perguntas foram bem distintas. Como desenrolam os processos minerários, apesar da gente saber o caminho, vai ser diferente, então a gente vai ter que analisar de forma diferente. E esse aqui, exclusivos de água mineral, que é um assunto que não tão visto, é sempre bom a gente dar uma olhada também nessa movimentação sobre processos de água mineral, tá bom? Vejo vocês na próxima quinta-feira de análise de processos minerais. Até lá!